Alô, alô. Vamos recomeçar. As pessoas estão chegando. A segunda parte, Alexandre vai conduzir aqui também com uma apresentação, falar sobre custos socioambientais lato sensu. Então, no mesmo esquema, Alexandre vai fazer em pouco mais de 10 minutos uma breve apresentação. Isaura, Henrique, professor, aqui do mesmo esquema. Ah, dá para ver aqui, né? Ah, claro, dá para ver daqui. Pronto, podemos ficar aqui mesmo. Então, tá bom. Vamos lá. Duas informações importantes. Essa apresentação ela estará disponível no site do Instituto, provavelmente amanhã. Então, quem tiver interesse no conteúdo, fiquem tranquilos que amanhã, muito provavelmente, cadê a Melissa? É o desafio de nós colocarmos no nosso site. E a outra informação que é importante, vocês viram um documento que é esse, Energia, que nós procuramos reunir os melhores momentos dessa conversa que nós estamos tendo num documento para perpetuar ou para tornar o período da conversa um pouco mais longa, né? Então, esse documento ele demora um pouco mais, muito provavelmente em final de outubro, começo de novembro, ele deve estar disponível. Oi, Cláudio. Está gravando. É claro que isso será feito com base na gravação. O evento está todo sendo gravado, e aí o que fazemos é pegar trechos, o Alexandre apelidou de melhores momentos, quer dizer, pegar os principais textos, trechos não só da apresentação que o Alexandre faz, como também dos posicionamentos de todos aqui, enfim, para que isso fique impresso e tenha a vida mais longa, a gente possa se valer sempre da lembrança. Obrigado, Cláudio. Bom, retomando o diagnóstico, no primeiro bloco, nós concentramos numa visão mais focada nos impactos, nos custos socioambientais que são internalizados. Nesse segundo bloco, a nossa ideia é expandir um pouquinho o olhar e analisar os custos socioambientais de uma forma um pouco mais ampla. E, para isso, nós também recorremos ao estudo feito pelo Banco Mundial, ou financiado pelo Banco Mundial em 2008, onde nós temos a divisão que eles fizeram para fins de estudo. Então, onde nós tivemos a seguinte classificação, né? Custos diretos provocados pelo empreendimento e que são internalizados nos custos socioambientais, que foram divididos em custos de gestão, custos de mitigação e custos da incerteza regulatória, e os custos que eles chamaram de oportunidade pelo atraso. Rapidamente, retomando aquela imagem que nós utilizamos pela manhã, então, essa primeira parte de mitigação foi o que nós vimos, que nós também analisamos para 56 empreendimentos. O Banco Mundial utilizou o dado de 36 empreendimentos, acho que está um pouquinho alto. E o número que nós estamos tratando como 19,9% nessa última década é esse número de 12,5%. Então, o que nós olharemos agora é esse valor do custo da incerteza regulatória, que gira em torno de 2%, e a oportunidade pelo atraso, que é da ordem que varia uma faixa entre 1% e 5%. Bom, esse custo de incerteza regulatória, ele decorre basicamente no diagnóstico que foi feito por 3 motivos, né? Condicionantes que excedem as análises ambientais, ou seja, são custos que não estão diretamente relacionados ao empreendimento, custos das negociações políticas entre estados e municípios e o empreendedor, e os custos que decorrem das demandas jurídicas. Para exemplificar esses 3 motivos que são relacionados pelo Banco Mundial, nós buscamos alguns exemplos em licenças ambientais
onde, por exemplo, nesse caso da usina de Garibaldi, uma condicionante que foi colocada na licença prévia dizia respeito a título de compensação ambiental, compensação social, né? Compensação ambiental, voltando um pouquinho, é aquela compensação que está definida do SNUC, a título de compensação social, um valor da ordem de 1 bilhão e 800 milhões, não, perdão, 1 milhão e 800 mil reais para os municípios que estão na região do empreendimento e 3 milhões e 600 mil reais para o município que tem o canteiro de obras, que abriga o canteiro de obras. Um outro exemplo, nas usinas de Barra do Pombo e Cambuci, na licença prévia, o mesmo tipo de compensação social, limitado ao valor de 10% do valor do empreendimento. Se nós lembrarmos, na década de 2000, que os custos socioambientais eram da ordem de 11%, nós teríamos uma compensação social da ordem de 10%. É só para dar uma ideia do que isso representaria. Nas licenças do Rio Parnaíba, das usinas previstas para o Rio Parnaíba, o reconhecimento após o cadastro socioeconômico, sem delimitar os limites desse cadastro, do que seria reconhecido como população que surge após o início da implantação do empreendimento, expandindo para migrantes e filhos de atingidos que já foram compensados ou tiveram seu impacto mitigado. E uma outra condicionante que chama atenção é com relação à garantia da manutenção de renda até que as condições sejam integralmente restabelecidas, ou seja, criando uma insegurança de em que momento essa integralidade da recomposição da atividade ela acontece. Passando para o segundo motivo, quando o empreendimento ele passa a assumir o papel de Estado, e isso nós já tivemos a oportunidade de discutir um pouco pela manhã, na licença prévia de Ferreira Gomes, o apoio do empreendedor para a elaboração da avaliação ambiental estratégica da bacia do Rio Araguari, ou seja, o empreendimento já foi licenciado, então, com recursos do próprio empreendimento, fazer uma avaliação ambiental estratégica, que deveria ser papel do Estado e ser anterior à discussão do empreendimento. No caso das mesmas licenças das usinas do Rio Parnaíba, a elaboração de plano diretor, que é uma responsabilidade do município, essa responsabilidade passa para o empreendedor, e isso acabou, no Estatuto da Cidade, constituindo, dentro da lei, faz parte da responsabilidade do empreendedor em elaborar esses planos diretores. Então, mais uma vez, uma responsabilidade de Estado sendo atribuída ao empreendimento. Projeto básico de esgotamento sanitário, também algo inerente à atividade municipal, sendo passando a atribuição, a responsabilidade para o empreendimento. Obviamente, existe um impacto provocado sobre o esgotamento sanitário, né, as condições de saneamento que existem nos municípios. Agora, atribuir a responsabilidade da elaboração, inclusive, do plano básico, né, do projeto básico, para o empreendedor, isso tem uma série de riscos, né? Isso seria muito mais produtivo se o próprio município assumisse, e, dentro desse processo de mitigação de impactos, isso fosse uma condicionante para diferenciar o que é responsabilidade do empreendimento e incorporar esse impacto dentro do empreendimento, mas não a elaboração do próprio projeto básico do esgotamento sanitário. Em Belo Monte, a atribuição de fazer a capacitação das equipes das administrações municipais, né? Ou seja, outra atividade de responsabilidade de Estado, né? Um papel de Estado sendo assumido pelo empreendimento. No caso da licença de operação de Belo Monte, recentemente
concedida, disponibilizar suporte técnico e financeiro para integral e adequada operação do sistema de esgotamento sanitário de Altamira. A Isaura até fez referência a essa condicionante, até que a Prefeitura apresente condições para operá-lo de forma sustentável, técnica e economicamente, né? Ou seja, é uma incerteza gigantesca no período que esse sistema de esgotamento sanitário vai passar para a responsabilidade do município. Para quem já teve a oportunidade e tem algumas outras que não estão, mas exemplos, o empreendedor, e eu vivi um pouco isso, acompanhei, durante a implantação de reassentamento rural, depois a ideia é que o INCRA assuma esses reassentamentos, a gestão, e também o INCRA ele faz o que ele pode para não assumir, né? Então, essa responsabilidade acaba se perpetuando para o empreendedor, é mais um risco que... E, assim, uma série de estruturas de estradas, estruturas de hospitais, postos de saúde, onde o empreendedor ele é instado a construir a infraestrutura, colocar os recursos necessários para o atendimento à população, em virtude do impacto que foi provocado. A partir do momento que aquele impacto cessa, essa estrutura ela deveria ser assumida pelo Estado ou pelo município, e também se passa um tempo bastante longo quando acontece a incorporação, né? Bom, do ponto de vista jurídico, existem uma série de exemplos de termos de ajustamento de condutas e ações civis públicas que são propostos pelo Ministério Público com a finalidade de postergar a implantação. Muitas vezes, a motivação ela é política, para impedir o andamento daquele empreendimento, ou seja, o empreendimento já está licenciado do ponto de vista técnico, foram observadas todas as condicionantes e, invariavelmente, o Ministério Público entra com uma ação questionando um ponto específico para paralisar o processo. Se isso é uma análise do Instituto Socioambiental sobre os pedidos de liminar feitos no âmbito das ações civis públicas, existe uma probabilidade de que 60% dos empreendimentos que sofrem um pedido de paralisação por liminar seja atendido. Então, isso dá uma dimensão do que interfere as demandas jurídicas, e depois, um pouco mais adiante, tem uma análise que é feita pelo Banco Mundial do que representa o atraso no custo de energia. Aqui aquela outra item que nós olharemos. Dentro do papel do Ministério Público, em alguns momentos, esse próprio estudo ele relata que o Ministério Público ultrapassa a sua competência institucional, influenciando questões que não estão diretamente relacionadas à sua competência legal, buscando definir a matriz energética nacional, a organização territorial do sistema de energia elétrica, procurando estabelecer critérios e metas de desenvolvimento econômico e regional, estabelecendo prioridades de interesses econômicos e ambientais e valorando ou não os impactos deles decorrentes. Isso é citação do próprio estudo do Banco Mundial. Um instrumento que é utilizado com frequência para extinguir as ações civis públicas são os termos de ajustamento de conduta, onde, isso também, informação desse mesmo estudo, medidas acordadas não guardam necessariamente relação com o dano ambiental identificado, ou seja, ficando claro, evidente, de que é um mecanismo de procrastinação, de obstaculização do processo de implantação dos empreendimentos. E o que é muito visível, e acredito que a Tatiana possa depois comentar, até em decorrência do tamanho do empreendimento, os que mais sofrem são os empreendimentos hidrelétricos, mas hoje empreendimentos eólicos e de outra natureza também passam pelo mesmo, linhas de transmissão, pela mesma dificuldade de implantação. Não é algo inerente a uma fonte de energia. Rapidamente concluindo, olhando para a oportunidade pelo atraso, ou seja, o que custa
para a sociedade esse atraso decorrente da implantação dos empreendimentos. E aqui, na ocasião, eles não analisaram, até porque não era algo que ocorria, mas é importante incorporar e pensar que alguns dos empreendimentos também não entraram por falta de planejamento ou por falha no planejamento do setor elétrico, ou seja, na implantação de algumas linhas de transmissão ou nas dificuldades inerentes da construção de linhas, né? Tem empreendimentos de geração pronto que não tem como escoar. Esse número não reflete ainda isso, porque, na ocasião, em 2005, 2006, esse problema ainda não era apontado. Mas, com relação a esse aumento, a forma que foi utilizada pelo Banco Mundial para calcular o que representa esse atraso nas obras é comparar com a exigência de antecipação de entrada de outras plantas, de outras usinas, para fornecer a energia que era requerida com maior custo unitário de geração. E, para isso, eles estimaram a extensão temporal dos atrasos, ou seja, quanto cada usina, eles pegaram todas as usinas que estavam em construção naquele momento, observaram qual era o período do atraso e multiplicaram pelo custo marginal de outras fontes para substituir aquela que estava atrasada. Como um exemplo, né, são citadas 2 hidrelétricas, Mauá e Dardanelos, que foram retiradas do leilão, né, e, nesse momento, o que foi previsto é a entrada de termoelétricas com um custo da ordem de 20% mais alto. Eles fizeram uma conta do que isso representaria, dada a ordem de 62 milhões por ano de custo adicional, se previsto para todo o período de 15 anos de operação de uma termoelétrica, ele chega muito próximo de R$ 1 bilhão. Se nós usarmos essa analogia para o plano decenal, onde nós temos um investimento no período até 2024 de cerca de 73 bilhões, se nós aplicarmos essa faixa entre 1% e 5%, nós teremos um custo adicional que não vai representar nada em termos, ou muito pouco em termos de melhoria social e ambiental, da ordem variando entre 1 e 4 bilhões de reais, que poderiam ser investidos em outros programas do que simplesmente contar com um atraso. Ou seja, é muito dinheiro por conta de ineficiência de gestão. E eu concluo com algumas propostas. A primeira delas é trazer, dentro do ambiente de planejamento e do licenciamento, instrumentos de planejamento territorial, como o zoneamento ecológico econômico e avaliação ambiental integrada, ou seja, ao invés de ficar discutindo empreendimento por empreendimento, fazer uma análise mais geral, onde a infraestrutura necessária para o crescimento do país ela é lançada junto, como eu comentei, com as áreas sensíveis, as áreas protegidas, e fazer uma escolha, ou seja, numa determinada região, alguns empreendimentos eles não serão construídos porque são áreas sensíveis e importantes de serem preservadas, ou até mesmo um rio não ter nenhum barramento, porque aquele rio vai ser o rio escolhido para ser um rio livre, né? Mas isso precisa ser feito antes da discussão desses empreendimentos entrarem como uma previsão de expansão da oferta. Um dado que é trazido por um estudo feito nos Estados Unidos é que, com a integração das instituições intervenientes e uma melhoria no processo de gestão do licenciamento ambiental, foram reduzidos os custos em torno de 72%, ou seja, trabalhando gestão e integração na atuação dos agentes que licenciam os empreendimentos, isso pode ser otimizado. Ou seja, hoje, existe pouca integração entre os agentes, existe uma responsabilidade que é do IBAMA, pelo licenciamento, e outros órgãos intervenientes, como a FUNAI e o IFAM, que recebem os estudos, né, mas nem sempre participam da elaboração do termo de referência. Então, trazer os órgãos intervenientes para a discussão do termo de referência pode ajudar nesse processo. O que nós sabemos é que qualquer
trabalho no sentido de gerir e reunir mais de uma instituição é extremamente complexo, mas em algum momento isso precisa começar. Um outro dado, em virtude do que nós vimos de algumas condicionantes serem de responsabilidade do governo, o empreendedor não assumir essas responsabilidades, ou seja, o governo trabalhar de forma antecipada nas regiões onde serão implantados os empreendimentos, talvez usar para isso parte do que é recolhido em termos de compensação financeira, que é uma outra compensação que os municípios e os estados recebem, para evitar o estado de judicialização, né, que praticamente todos os empreendimentos, os grandes empreendimentos, eles passam, estabelecer câmaras de mediação e conciliação antes de se estabelecer um processo judicial, fazer uma discussão onde são reunidas as partes e se busca um bom termo para solucionar os conflitos ambientais, do que estabelecer um processo que é caro, demanda tempo e que, muitas vezes, quando sai a decisão judicial, o impacto já foi consumado. Bom, é isso, Cláudio. Alexandre, acho que você pode subir seu lugar ali e como você prometeu, começar com algumas perguntas que recebemos do auditório. Tem uma pergunta do Mauro Alves da Silva, do Conselho de Consumidores da IDP, que ele pergunta se a questão essencial é debater e definir uma política energética para um projeto de nação. Quem vai financiar os danos dos empreendimentos, o Estado ou o empreendedor privado? E, dentro da linha do que o professor Carlos comentou, mais energia para quem? Para quem? Né? Isso nós estávamos conversando um pouquinho antes de voltarmos, antes de passar para o comentário, quer dizer, o evento ele não tem a pretensão de resolver todos os problemas do Brasil, né? E essa questão relacionada a modelo de desenvolvimento econômico, talvez nós precisássemos organizar um outro evento para discutir, né? O setor, a gente estava falando, talvez aí eu passo para a Isaura, né, que a gente estava conversando sobre isso, concluir, mas o setor ele tem a responsabilidade de suprir essa energia, né, Isaura? Então, se você quiser comentar depois. Exatamente aquela questão que a gente estava começando, quer dizer, que há necessidade de repensar modelos de desenvolvimento, que há necessidade de se pensar políticas mais amplas de desenvolvimento que vão rebater numa política energética. Acho que o setor está completamente consciente dessa necessidade. Agora, não é dentro do setor elétrico só que a gente pode fazer essa discussão, né? O setor elétrico e energético ele tem um poder um pouco limitado, né? E nós estamos prontos a discutir, mas é um programa de nação, um programa de governo como um todo, e que não pode recair nesses instrumentos que nós temos no momento. Quer dizer, à medida que isso for na verdade, se equalizando e se ter uma política pública maior em termos de país, o setor vai ter que repensar alguns instrumentos. Mas, hoje, a gente está num modelo que está posto. Temos críticas, todos, imagino que aqui alguns têm críticas, têm benefícios, têm malefícios, mas eu concordo que não é nesse fórum que a gente tem que discutir, nem, às vezes, em instituições que estão planejando para um modelo de desenvolvimento que está posto aí. Antes de passar para a próxima, Alexandre, só o pedido, eu vi que Isaura já acolheu antecipadamente, ser o mais breve possível, porque a gente tem um número, isso para todos, né? Um número muito grande de perguntas e ainda, segundo as provocações que o Alexandre já fez aqui, enfim, para ver se a gente pode ouvir todo mundo. Professor, com relação a essa questão da integração entre o planejamento energético e a política ambiental
com mapeamento de áreas que deveriam ser evitadas para projetos desse porte. Poderiam ajudar na melhor previsão de custos e impactos? Perdão, é da Aline Fernandes, do Instituto Energia e Meio Ambiente. Eu já acho impossível a gente responder custo sem dimensionar a energia, porque todo mundo aqui tem alguma noção básica de economia, sabe que os custos não são constantes. Eles vão, usualmente, crescendo. Se eu quero mais energia, eu vou captar energia em locais onde o custo é maior, inclusive o custo ambiental. Então, quando você colocou aquele dado nos Estados Unidos, que conseguimos reduzir o custo do atraso em 72%, você só não me respondeu se era com o mesmo número de projetos ou selecionando melhor os projetos, ofertando menos energia, mas com um potencial de que esses projetos são mais seguros, reduzindo o risco, utilizando uma cesta menor. E é exatamente isso que deveria ter sido feito, e nunca acontece, que é o zonamento econômico ecológico, é você ter uma previsão de uma área do Rio, reservar uma área de transição entre um empreendimento e outro, e não cair na tentação. Não vou entrar aqui, eu havia tido uma discussão prévia por telefone com o Cláudio e o Alexandre, que aqui não faz sentido a gente ficar colocando o setor elétrico como vítima da legislação ambiental, que soa um pouco, e eu repito, a meu ver, essa apresentação que você fez, aparece como o setor elétrico é vitimizado. E eu estou acostumado a debater com o setor agropecuário, é a mesma história, como o setor agropecuário é vítima do abuso da legislação ambiental, o setor mineral. A gente não vai ganhar nada com isso. Essa questão, eu acho que coloca no ponto certo. Onde devemos ir? Onde eu consigo alcançar a um custo menor? E aí o risco do projeto cai, porque eu indo para uma área onde eu sei que aquele empreendimento vai gerar um grande potencial elétrico com uma baixa externalidade, a viabilidade dele vai ser maior. Agora, se eu estendo e tento abranger a maior quantidade de projetos possível, quanto mais projeto, quanto mais colar uma barragem na outra, maior a probabilidade de eu ter riscos que eu vou perceber na hora e riscos que eu vou perceber depois. Aí o custo vai aumentar, porque esse atraso também não é explicado por quê. O estudo de impacto ambiental foi bem feito, foi dado o tempo adequado ao licenciamento. O licenciamento ambiental, nesse momento, em Brasília, sofre o risco de ter um prazo de encurtamento determinado ao mesmo tempo em que nós vivemos um cenário de quê? Mudanças climáticas. O que diz a ciência? O clima está mudando, as consequências são mais imprevisíveis, a margem de alagamento já vai mudar. E, curiosamente, Brasília está vivendo talvez a maior seca hídrica, a maior crise hídrica desde a sua fundação. Ou seja, é muito difícil a gente ir com segurança em todos os projetos. Para ir com segurança, com menor risco, eu tenho que ser mais seletivo. E os projetos mais arriscados? Eu tenho que ter mais tempo para poder conseguir esclarecer adequadamente as questões. Perfeito. Pergunta do Sebastião Pinheiro para o Henrique, do IBAMA, a respeito o Sebastião é da linhas Macapá Transmissora. Em que nível o IBAMA ou o Ministério de Meio Ambiente participa dos estudos ou planejamento dos projetos de infraestrutura no Brasil? Como você apresentou, não seria esse um dos motivos por diagnósticos imprecisos? O fato do IBAMA e do Ministério não participar dos projetos ou do planejamento da infraestrutura? Assim, eu sou só analista ambiental. Não estou ali na questão da decisão institucional, né, dessa participação institucional nesses ambientes de decisão governamental, enfim. Mas, de fato, inclusive, voltando um pouco numa das sugestões que vocês deram, hoje em dia, né, foi dia 16, se não me engano, dia 13 de setembro, foi aprovado a legislação sobre PPI. Né? E aí, no artigo
lá da legislação já prevê a questão de você juntar os órgãos setoriais de governo, coordenando junto com os ministérios. E aí vai Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Planejamento, enfim, tem uma série de ministérios, mais os órgãos que dão assessoria a esses ministérios para participar de algo em relação aos projetos colocados dentro do PPI, que, na verdade, são os projetos que serão prioritários de investimento, né, nesse governo. Né? E aí, o que acontece? Na verdade, nesse momento, a questão dos TRs que são colocados por vocês, eu entendo que, pelo menos em relação, volto a dizer, Belo Monte, em relação às usinas do Madeira, os TRs, inclusive o TR da FUNAI, em relação à questão dos estudos etnoecológicos, foram discutidos. Né? Não é uma questão só de não ter uma integração. Né? Na verdade, a FUNAI, sim, discutiu, viu o projeto que estava sendo apresentado pelo, no caso, o empreendedor, né? Não é nem quem está executando a obra em si, né? Mas quem planejou, na verdade, as obras, apresenta esse projeto e, em função disso, começa a se traçar os TRs. Então, tanto do IBAMA quanto da FUNAI. Eu não tenho absolutamente qualquer... E, assim, acho interessante o ponto que o professor levantou em relação a como que isso reduz os custos, né, do empreendedor em relação aos custos socioambientais. Na verdade, muito dessas coisas têm relação, sim, a um diagnóstico efetivamente bem feito. Né? E essa foi uma das grandes dificuldades que Belo Monte, né, apresentou, apesar de ser um dos EIAs mais detalhados que apareceram no IBAMA para licenciamento. Mas, quando vocês colocam na licença, aparece a questão de saneamento básico como uma imputação de uma coisa que não seria de competência do empreendedor. Mas, na verdade, tem um histórico nessa coisa toda, tem um contexto. Existe um impacto que seria causado, que é causado, inclusive, por conta do barramento e por conta de interceptação nos igarapés de Altamira. E, sem tratamento de esgoto, seria dada a inviabilidade ambiental. O contorno do projeto que foi apresentado foi: vamos implantar a rede coletora de esgoto. E aí, nesse sentido, ao longo da implantação do projeto, o empreendedor não foi cumprindo os cronogramas que ele mesmo colocou no licenciamento. Então, nesse sentido, realmente, quando você olha a licença do jeito que vocês colocam na coisa, parece que é uma coisa do outro mundo. Botaram porque não tem o poder público não assumiu, então quem vai ter que assumir é o empreendedor. Mas não é bem assim a história. Né? Então, assim, existe realmente uma evolução e chegou nesse ponto porque não se houve uma articulação. Eu entendo perfeitamente que a prefeitura também não é a pobre coitada na história, eu entendo perfeitamente que o empreendedor também não é o pobre coitado na história, mas, no final das contas, o contorno que foi dado para superar este impacto não foi feito, e a população realmente está com uma rede coletora implantada na cidade e o esgoto só está funcionando por conta dos reassentamentos urbanos coletivos. A população não entra, a prefeitura, que também a coleta de esgoto, aí tem vários fatores aí na questão da coleta, de como você financia esse esquema de esgotamento, tal, não sei o quê, e por conta, no final das contas, por conta desse barro que existia para se fazer um vaso de cerâmica lindo, o barro não era tão bem dimensionado como foi previsto. E aí vocês vão ter a consequência, vocês, que eu digo, o setor elétrico, o empreendedor, no final das contas, também sabia que por conta desse contorno, para resolver um impacto, acabou tendo que assumir. Então, quando se coloca, eu não sei em relação às outras questões ali do saneamento básico, é claro, existe uma ligação
clara de inviabilidade ambiental do projeto que foi contornado com este acordo, né, com essa ação de mitigação. E aí, por isso que aparece na licença de operação. A questão de Castelhano, das outras do IBAMA, que, de certa maneira, eu participo, e na questão de ações nas prefeituras ou de capacitação, isso também se dá, claramente, a gente já começou no bloco passado, que é por conta de uma questão de ausência, realmente, de pouca musculatura institucional. Então, essa é a grande questão, por isso que aparece nas LPs. Né? Nas LPs, enfim, nas licenças. Tá? Henrique, em relação à pergunta do Sebastião, eu vou encaminhar, na verdade, para a diretora, né, lá para a Rose, para ver ela realmente poder responder com mais clareza como que é o papel do IBAMA, do MMA, nesses conselhos que verificam essa questão aí estratégica. Só um esclarecimento com relação a colocar e trazê-lo para esclarecer, esse é o objetivo dessa conversa. Porque, senão, nós colocaríamos e diríamos que aquilo é verdade absoluta, e a intenção da conversa e buscar alternativas, e ali, se você observar, o que está destacado é a responsabilidade técnica e financeira até quando o município... Ad eterno. Ad eterno. Não, então, mas você já está assumindo que é ad eterno. Não, assim... Porque ali diz que quando o município tiver competência. Então, é isso. Mas, assim, é ad eterno, porque, na verdade, assim, o município, nesse momento, ele nunca... Por que está nessa situação? Ele não admite que tem condições de assumir. Mesmo porque, bom, em relação à questão de saneamento, eu acho que a gente vai se delongar bastante. Mas o município recebe compensação financeira, e que não é pouco. Eu sei disso, recebe ICMS. Então, é só essas questões. Mas, assim, eu entendo. No saneamento, mas para te dizer qual era o objetivo de... Eu sei, mas, assim, a única questão que eu só coloco é porque, quando se traz o exemplo e traz a licença e não traz um contexto, acaba que, no imaginário de todos, realmente o IBAMA extrapola, ou o IBAMA, ou o órgão licenciador, extrapola a sua área de competência e imputa uma obrigação a um empreendedor que não é dele. Só que, na verdade, é isso que eu estou falando, tem um histórico por trás. E essa discussão, essa articulação que deveria ter sido durante os 5 anos de Belo Monte, né, da implantação de Belo Monte, na verdade, essa situação deveria ter sido trabalhada pelo empreendedor, junto à prefeitura. E, assim, eu entendo que a prefeitura, e aí por isso que eu digo ad eterno, porque, em relação à verba de manutenção, que também é dado para a população atingida, em alguns casos, em Sobradinho, se não me engano, mas tem verba de manutenção de 30 anos, 35 anos. Mas aí são coisas que, efetivamente, também não se comprova o seguinte: olha, dei todas essas condições. É o que eu estava falando em relação aos pescadores. Uma coisa é um sujeito que tem 30 anos, que está lá pescando, e, por conta de um empreendimento que é caro ao país, ele precisa mudar a sua fonte de renda. Só que uma pessoa com 30 anos fazendo uma atividade, ele não tem a agilidade, ele não tem as ferramentas, ele não vai ter essa condição de passar outros 30 anos pescando num lugar onde talvez não tenha aquela condição de pesca. E quem assume isso? Eu entendo, talvez seja o Estado, teria que ter algum mecanismo do Estado estabelecer como que vai dar suporte a ele. Ótimo, mas o fato é que isso não é discutido em lugar nenhum, é discutido no licenciamento. E alguém tem que dizer, olha, essa pessoa tem que ser vista, ou essa comunidade tem que ser vista, ou essa cidade vai ter que ter uma situação. Como não houve nenhuma articulação, nenhuma situação durante esses 5 anos, aonde que a gente vai colocar isso? Talvez essa é a situação que teve para se colocar esse posicionamento. Alexandre, só um comentário. Eu acho muito bom o Henrique trazer isso, Henrique. Até porque você mesmo, pouco tempo atrás, falou que falta um projeto de nação, quer dizer, meio que o país definir as políticas mais fundamentais que quer, digamos, por trás do seu, para sustentar o seu desenvolvimento, né?
E você falou isso num contexto em que você meio que se queixava porque muitas vezes ficava por conta do licenciamento tomar decisões ou encaminhar questões que deveriam ter sido exatamente discutidas antes, né? Então, é importante, eu acho que esse exemplo se enquadra um pouco nisso também, e se enquadra numa coisa que eu ouso dizer que está pintando como consenso aqui, seria a eventual necessidade de fortalecer aqueles instrumentos mais abrangentes e prévios, tipo avaliação ambiental integrada, etc., etc., né? Exatamente, que estaria ligado a uma política nacional, né? Pois é. Então, eu acho que, por exemplo, se a gente conseguisse apegar nisso e fortalecer a corrente, digamos, a promoção de que esses instrumentos ganhem corpo e efetividade, eu acho que a gente estará na linha dos avanços aí. Perguntar para o Daniel, do TCU, uma sugestão do Flávio Pinheiro de Furnas. Por que não se transforma essas obrigações socioambientais, que são de obrigação do poder público, porém executadas pelos empreendimentos, por exemplo, a rede de esgoto, em dedução de impostos para quem as executa, ou alguma alternativa? Bom, por que não, do ponto de vista do TCU, o que o TCU faz é olhar a opção legislativa, né, o que o Congresso Nacional escolheu de política para o país, e verificar se os órgãos públicos estão cumprindo essa diretriz do legislativo. Isso é um primeiro passo. Agora, trazer sugestões de políticas, o TCU também não traz. O que o TCU faz é tentar, sem dúvida, avaliar a política posta, qual é a efetividade que ela está trazendo, mais ou menos o que a gente está discutindo aqui. Dada a política hoje ambiental e dada a política energética, quais são elas têm sido efetivas, sim ou não, e por que não, o que precisa ser feito para melhorar. Mas o TCU não tem nem a competência para determinar uma opção que o gestor ou o Congresso decidiu. Eu não parei para pensar em uma opção como essa, né? Ao invés de os custos serem alocados para o empreendedor e, consequentemente, para a tarifa, acho que é importante dizer, né, numa pergunta que foi feita, quem financia o privado ou o público, não temos dúvida que quem financia é o público, seja pagando a tarifa que vai para o empreendedor, seja pagando tributo que vai para o orçamento para cobrir uma ação do Estado. Sem dúvida nenhuma, o privado não vai arcar com esse custo do bolso dele, ele vai repassar para alguém. Varrer a rua em frente ao restaurante está embutido no preço da comida. Ninguém tem dúvida disso. A corrupção que paga. Perfeito, perfeitamente. Então, isso aí, no fim das contas, é o público que vai pagar de uma forma ou de outra, acaba a gente pagando. Agora, a questão é, o saneamento, eu acho que a gente entra em duas questões também, divide exatamente os dois blocos, né? Um, a gente está dizendo como tornar mais previsível para o empreendedor que custo ele vai incorrer, ele, empreendedor, e está sendo remunerado por isso. Isso é um primeiro bloco. A gente está dizendo, olha, uma forma é você trazer para o licenciamento, né, mais clareza em relação a quais são as ações mitigadoras, compensadoras, de uma forma muito mais clara, né? Se é saneamento básico, claramente é saneamento básico durante determinado período, para determinada população, inclusive conectando a casa diretamente. Isso está claro, tá o empreendedor vai precificar isso e está para a tarifa. Isso é uma forma. Me parece que, assim, dificuldades de, no processo de licenciamento prévio, já definir isso, não tem dúvida. É no momento da licença de instalação, é no momento da licença de operação, é no momento anterior. Eu acho que essa é uma discussão, me parece que, que vai durar, de médio e longo prazo, para se tentar achar alguma forma de se equilibrar essa previsibilidade. Outra questão é o mérito. Esse saneamento, ele tem mérito, ele é uma medida de compensação ou não? Eu não tenho dúvida que, em muitos casos, fazer uma escola, um hospital, criar um posto policial, comprar viaturas, tem total relação com o impacto que o empreendimento está causando na cidade. Uma cidade de 20 mil habitantes recebe 40 mil peões para fazer a obra, eu não tenho dúvida que vai aumentar a insegurança, eu não tenho dúvida que vai demandar mais escola, mais hospital, vai impactar questões de saúde pública por causa de saneamento, né? Então, me parece que não há dúvida alguma. E,
dado o cronograma da obra, que são 5 anos, e muitas vezes definidas no curtíssimo prazo, aquela municipalidade não vai ter condições, no curto prazo, seja porque a vida é assim, ou porque até na Noruega o cara não conseguiria, se preparar para receber esse tanto de gente. Portanto, é sim necessário uma compensação, uma mitigação, que fica a cargo de quem? Do público, seja o empreendedor, seja o contribuinte. No setor elétrico, é a mesma coisa, dado que a gente está na universalização. Então, a questão que se passa a ver é como que se chegou, né, nessa relação entre empreendimento e medida mitigadora. É a clareza nessa definição. Pintar a escola. Qual é o impacto que o empreendimento traz, que daí surge a necessidade de se pintar? Isso não é para o empreendedor, isso é para a própria sociedade. Né? Eu acho que tem uma divisão, obviamente, né, em algum momento a gente vai ter, sim, um momento em que sai do empreendimento e fica a cargo da rotina, né, do dia a dia daquela municipalidade, absorver aqueles 40 mil que ficaram lá. Tudo bem. Então, a gente entra aqui no segundo bloco, me parece que entrando no mérito e em como são definidas essas condicionantes, como são valoradas, precificadas, quantificadas, né? E tentar criar uma forma de que, e aí eu não estou entrando nos exemplos que foram colocados, mas de que seja barrada a tentativa de se associar ao empreendimento um impacto que não seja decorrente da sua implantação, mas sim decorrente da ineficiência da própria gestão pública. E essa ineficiência vai ser absorvida pelo público, mas não via empreendimento. Acho que esse é o outro nível da discussão. Pergunta para a Tatiana, da Daniela Jacobo, do TRF, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A pergunta dela diz respeito à viabilidade de um empreendimento ir a leilão com um procedimento de licenciamento mais completo, ao invés de ir só com a LP e com, por exemplo, a LI, pois, como nós mesmos já conversamos aqui, parte desses conflitos eles surgem justamente pelo licenciamento ser fruto, decorrência da fase do projeto que ele se encontra. Então, você entende que se o projeto for a leilão com um processo de licenciamento mais adiantado, isso pode melhorar? E aí também depois eu acho que posso estender a pergunta tanto ao IBAMA quanto à Isaura, porque isso decorre de um processo, de um período maior ainda para a discussão desse empreendimento, né? Eu acho que o empreendimento ir com LI, ele traz um investimento para o empreendedor absurdo, muito maior do que o LP, porque não é um investimento só de desenvolver o projeto e de fazer um EIA-RIMA. É um investimento de fazer um projeto executivo, de fazer uma sondagem, de ter exatamente aonde está, e tem o risco de não vender. Então, o empreendedor, quando ele calcula o risco, os projetos que ele tem para vender, ele tem que somar também o custo dos que ele não vai vender. Então, isso inviabilizaria a grande maioria dos projetos, principalmente os de renováveis, que são projetos que não aguentam muito desaforo, né? São projetos mais baratos, menores. Então, eu desenvolvo 10 projetos para vender um. Então, quanto custa esse um? Ele custa 10 vezes mais. Então, é bem complicado a gente investir tanto para uma LI e o risco que você vai mitigar talvez não pague o investimento todo. Perfeito. Você quer fazer algum comentário, Isaura? Não, exatamente, eu acho que esse é um nó da minha experiência com licenciamento, eu acho que esse é um grande nó do licenciamento. A fase onde são cobrados os detalhes do projeto executivo, e talvez essas incertezas do que é do Estado, o que é o licenciamento, a LP, ela é numa fase, por exemplo, os bancos exigem que, para emprestar, você precisa ter LP. Não, alguns LIs, mas você não tem projeto executivo, né?
Então, você não tem ainda os impactos que o IBAMA está querendo saber, né? E esse é um grande nó, eu acho, que esse é o maior nó no licenciamento. Eu tenho uma história que, como eu comecei no licenciamento ambiental, a gente, na LP, só pedia as questões locacionais, no início. Só o que estava mais voltado para o locacional. E, à medida que as questões ambientais foram ficando mais complexas, as demandas da sociedade mais complexas, começaram a se introduzir outras questões completamente legítimas, custos completamente legítimos, mas que eu senti, ao longo da minha vida profissional, cada vez menos precisas. Entende? Que o empreendedor cada vez menos tinha informações precisas para dar. À medida que a gente colocava algumas questões complexas, ele ainda não tinha feito o monitoramento, ainda não tinha feito não tinha toda a informação e não tinha dinheiro, não tinha recurso naquele momento ainda para investir nisso. Esse eu acho que você falou muito bem, Tatiana. Eu acho que é uma discussão que fica no licenciamento ambiental e acabando em TACs, em termos de ajustamento de conduta, e que também são onerosos em termos de tempo. E o órgão ambiental fica sendo criminalizado, judicializado, porque não viu um detalhe, que aquele detalhe você só ia ver na hora da LI, né? A solução, eu acho, não sei, pensando nessa questão, sempre eu pensei assim, que você devia trabalhar essas questões nas etapas mesmo. Entende? Talvez tivesse, no momento dali, um foco no que poderia ser aprimorado. Agora, eu acho que o TR é extremamente importante para isso, até para diferenciar o que fica na LP, o que é necessário na LP, e o que já é uma questão de projeto executivo. E a gente vai ter que dar conta com os nossos instrumentos dessa questão. Por exemplo, nós estamos pensando na questão de linha de transmissão, que é o R3, que ainda está, né, antes da LP, mas anterior. A gente está pensando que instrumento que a gente poderia ter no planejamento para ter algum nível de controle da sociedade, para, por exemplo, eu planejei uma linha, eu fiz um R1, eu fiz um R2, eu fiz um R3, cheguei lá, escolhi um corredor. Amanhã, aquele corredor é transformado numa unidade de conservação, ou é transformado numa questão de uso de solo, ou tem um adensamento enorme na região. E aquele planejamento, né, que foi todo feito há, sei lá, 3 anos atrás, 4 anos atrás, se perde, porque você não consegue implementar aquilo que foi pensado, né? Nós estamos pensando que instrumento poderia ser nessa linha de mão dupla, para, na hora de você transformar, seja o uso do solo, seja as questões de homologação de áreas a serem preservadas, que levem... a gente não está querendo que não seja feito, a gente está querendo que se estude que aquilo ali estava previsto uma linha de transmissão, que se pense que ali estava previsto e se tem alguma solução para coexistir essa linha com qualquer nova homologação que venha. Esses são instrumentos novos que a gente tem que pensar, que a sociedade tem que pensar, porque são outros tempos, né? Então, nessa questão, nós estamos avançando, é muito difícil, é novo, mas nós estamos tentando, com os órgãos ambientais, com o IBAMA, pensar de que forma você pode, a partir de um planejamento, ter a condição de concretizar aquele planejamento. Tá. O Cláudio está me lembrando aqui para a gente procurar ser um pouquinho mais conciso, para ter um pouco... É apaixonante a discussão e a gente tem uma porção de coisas. Só uma colocação, acho que também é importante. Assim, eu não sei se a questão você junta LI, LP com LI, enfim, alguns casos, principalmente para a rodovia, basicamente não tem LO.
né? LP e LI. A LI já é a própria estrada sendo construída e sendo utilizada. Mas, a linha de transmissão também, né? O elétron passar na linha não constitui impacto. Então... Aí, assim, mas, de fato, acho que uma das coisas que realmente a gente tem discutido muito, eu falo mais como servidor, né, do IBAMA do que propriamente como instituição, mas a gente tem discutido muito a necessidade da gente ter um instrumento dentro do IBAMA ou dentro dos órgãos ambientais, né, aí Estado e município, né, mas a gente sabe que isso é um instrumento poderoso, porém demanda muita metodologia, demanda muita padronização dos estudos também que são apresentados. Mas, obviamente, a gente precisa ter um banco de dados, né? Isso é uma coisa assim... O estudo de impacto ambiental de Belo Monte tem alguma coisa a ver com o estudo de impacto ambiental da BR-230? Tem alguma coisa a ver com o estudo ambiental da linha de transmissão Belo Monte-Seropédica, que vai ter até a audiência pública? Eu estava conversando com os colegas ali do IBAMA na segunda-feira, aqui em Seropédica. Tem alguma coisa a ver? Podem agregar? Obviamente que podem, mas a gente precisa, no licenciamento, na questão, no âmbito do IBAMA, ter um banco de dados onde o próprio empreendedor pudesse, sim, chegar lá, olhar, olha, tem os TRs poderiam vir através de lacunas, de levantamentos que não se tem naquela região, serviria de base de dado para uma avaliação ambiental estratégica ou até integrada também. Os dados que viessem dessa avaliação também poderiam servir para o comitê de microbacias. Quer dizer, esse banco de dados seria uma coisa que poderia agilizar. Não é prazo em legislação que vai garantir que a licença vai sair ou não vai sair. Ou qualidade ambiental. Então, assim, essas questões a gente discute realmente muito lá dentro, até na discussão mesmo da própria Lei Geral de Licenciamento que está sendo discutido, a apresentação de substitutivos, enfim. Mas, assim, a única questão, acho que talvez pudesse realmente agregar um pouco nisso, é essa implantação desse banco. No IBAMA, a gente tem feito recentemente, aí no último ano, né, tem trabalhado uma questão de fazer... Não é bem elaboração de manuais de procedimento, que eu não gostaria de usar essa palavra, mas o produto, no final, as atividades que são executadas na linha de transmissão, na própria rodovia, junto com o impacto e a gestão desse impacto. Você ter uma linha de raciocínio básica, onde a gente pudesse, dali, e aí, conforme a questão locacional, conforme a questão das regiões onde são implantados esses empreendimentos, a gente ter uma agilidade no licenciamento ambiental. Acho que talvez a agilidade passe muito mais por isso do que propriamente definir, olha, a competência do sujeito aqui, ou o prazo da licença aqui, ou diminuir a discricionalidade do técnico, porque, na verdade, passaria muito por essa vitimização também do setor. A gente fica sempre por conta disso. Então, acho que, nesse sentido, talvez a gente pudesse caminhar um pouco nessa linha, talvez seja mais interessante. Uma pergunta do João Pedro, do IBAMA, para o professor Carlos, com relação aos intangíveis. O reservatório vai afetar um exemplo que ele cita, né, de um reservatório de uma usina, comprometer, eliminar uma árvore que tem uma sombra que é usada pela população local para festas, para reuniões, ou seja, essa árvore está dentro da cultura local. Como avaliar esse impacto considerado intangível, né? Como quantificar essa questão da importância de uma infraestrutura, ou uma árvore, o meio ambiente, né, nessa questão? Eu vou responder, mas antes eu vou passar por 2 pontos que já foram tocados antes, eu não quis interferir no debate. O primeiro ponto que fica muito claro é a necessidade de estudos de impacto ambiental bem fundamentados para subsidiar as atrasadas. Eu não vou falar no genérico, vou falar de 2 atrasadas que nós estudamos. Tem uma dissertação de mestrado, Itapebi, e uma
tese de doutorado Barra Grande. Em ambos os casos, a raiz de todo o problema é um estudo de impacto ambiental. Eu não vou usar aqui um adjetivo, tá? Mas de péssima qualidade. Eu não sei qual é a relação disso com a parte da gestão dessa empresa que hoje está presa em Curitiba, mas a raiz do problema está em evidentes e grosseiros erros que seriam percebidos se houvesse um mínimo de interesse do contratante em checar a qualidade do estudo de impacto ambiental. Tá? O caso de Barra Grande é muito evidente isso. Esse outro caso de Itapebi é uma questão mais de topografia. Não foi tão escandaloso quanto é Barra Grande. Mas, em ambos os casos, o que resulta é porque você partiu de informação errada, todo o processo fica viesado e fica viciado. Então, é natural que vá ocorrer, ao longo do período, uma série de problemas decorrentes de eu ter partido de um cenário não adequado. Há um slide aqui que está me lembrando aqui nesse debate, que é o slide que está falando das demandas jurídicas, coloca assim: a frequente motivação político-ideológica na busca da tutela judicial nos conflitos ambientais, mas usando como base questionamentos técnicos muito específicos, sem a devida relevância, e cuja resolução só poderia ser dirimida após extensa discussão científica na fase pericial do processo. As necessárias perícias técnicas dificultam a ação célere do Poder Judiciário, que se vê envolvida em uma série de posicionamentos técnicos de difícil interpretação. Eu não sei se eu estou lendo corretamente o que está escrito aqui, mas está dizendo, basicamente, que há um viés político-ideológico. Desculpe, viés político-ideológico tem o IBAMA em proteger o meio ambiente, tem o TCU em proteger as contas, tem o Instituto Ascende em proteger o setor elétrico, tem a CPFL em obter o maior lucro para os seus empreendedores. Ela não é uma empresa sem fins lucrativos, ela é uma empresa lucrativa e será cobrada. Então, motivação político-ideológica temos todos. O que nós não podemos ter é corrupção política, seja lá por que meio for. E isso é um elemento fundamental para a gente conseguir avançar no debate. Eu não vou falar de Belo Monte aqui, eu não sou um especialista como um todo, mas, na minha percepção, eu não poderia colocar a discussão de Belo Monte sem discutir o que já está evidenciado de problemas de motivação que não são político-ideológicas no bom sentido, mas de interesse privado. Tá? E interesse técnico, o que me preocupa nessa questão é o seguinte: existe um interesse de eu usar o Ministério Público para criar uma questão técnica muito complicada para enrolar o processo. Quando, na verdade, se a questão é complicada, ela será necessariamente complexa. Você não tem como. Ou o Ministério Público está sendo engabelado. Nesse caso, o que se deve fazer? Prepare o Ministério Público a saber separar o joio do trigo. Há situações nas quais o licenciamento deve ser rápido. Uma termoelétrica de pequeno porte, não há razão para um licenciamento ser demorado. Ou mesmo uma eólica. Lembrei de uma agora, de uma no interior da Bahia que envolve uma espécie altamente ameaçada. Uma eólica num psitacídeo, não vou falar o nome, quem já sabe qual é, né? De cor. Tem até filmes sobre essa espécie. Aí realmente é complicado, mas, em geral, não é para ser complicado. Agora, uma grande hidrelétrica que vai envolver um conjunto significativo de comunidades e que vai envolver o que ele colocou. Uma outra coisa que as pessoas esquecem: uma obra não é apenas a obra em si, é tudo que envolve ela. Eu desloco dezenas de milhares, 5.000 pessoas para ir trabalhar. Homens, o que acontece? Acontece o filho da barragem. E quem é que arca com o filho da barragem? O Estado. É, sim, dever cobrar do empreendedor, porque, se ele está fazendo isso, ele está fazendo isso com interesse lucrativo. Eu não conheço empresa do setor elétrico que não seja... cuja razão principal, que seja uma SA, que não seja gerar lucro. Então, é, sim, responsabilidade cobrar que os custos sociais que serão empreendidos, serão decorrentes disso, se coloquem no projeto como um todo. Se a execução desse recurso é difícil, não é fácil fazer isso via um projeto direto, sei lá, constitui um fundo de alocação, um fundo que tenha credibilidade, ao invés de eu fazer diretamente o projeto, eu aloco uma quantia que seja estimada desse recurso,
recurso, e isso vai ser gerido por uma entidade que tenha transparência, que seja cobrada. Vamos separar as duas coisas. Uma coisa é o valor do dano que se espera, e uma outra coisa é a forma pela qual o veículo que eu vou usar para fazer esse pagamento. É possível fazer um veículo mais eficiente? É. Muitas vezes o empreendedor, com toda a razão, vai dizer o seguinte: eu não sou o melhor executor desse tipo de programa. Vamos fazer aqui como, aliás, seria o caso da compensação ambiental. Vamos fazer um fundo de compensação ambiental, vamos fazer um fundo de compensação social para desvincular o empreendedor de executar, mas não de pagar pelo dano que ele está causando, porque isso vai custar, como eu falei para vocês, o passivo ambiental será um passivo fiscal em algum momento. Para concluir a questão de valoração, eu discordo que ele seja, como foi colocado aqui, até do papel do Ministério Público, como uma extrapolação. O MP tem influenciado questões que não estão diretamente sob sua competência legal, e foi colocado valoração ou não de impactos dele decorrente. Eu acho que, muito pelo contrário, a valoração é um caminho de solução. Eu acho que a gente não vai ter uma resposta única, isso é o que a gente chama de uma análise multicritério. Que tipo de impacto? Como é que eu posso fazer isso? Eu tenho que ter vários critérios. Mas um critério que é razoavelmente estabelecido na literatura é a análise de custo-benefício. E, há muito tempo, o Banco Mundial, inclusive, é o maior propagador disso, é fazer análise de custo-benefício ambiental, na qual eu tento verificar, por técnicas já estabelecidas. Eu vou dar aqui um exemplo: o que nós ganhamos com a remoção da perimetral. Eu sei que nós perdemos o custo da obra em si e o custo de trânsito. Vocês perceberam, quem mora aqui no Rio de Janeiro, que o volume de trânsito no Santa Bárbara, no túnel Santa Bárbara, aumentou bastante. Isso é consequência disso. Mas o que se ganhou? Se ganhou um intangível. Ok, esse intangível pode ser valorado? Pode. Que intangível é esse? O usufruto dessa área aqui que antes estava prejudicada. Como é que eu posso medir isso? Eu não vou aqui me alongar, vou parar aqui. Existe um conjunto de técnicas consagradas na literatura de valoração econômica ambiental, em que você tenta estipular, por exemplo, só um exemplozinho, o deslocamento de pessoas, o custo de deslocamento é uma técnica, o gasto de pessoas com viagem é outra, aumentou a visitação, não aumentou a visitação. Existe uma série de metodologias que, inclusive, se referem a elementos que não são monetizados, como a importância histórica do lugar. Isso tudo é possível. Não é uma panaceia, não vai te dar um número 3,141516, mas vai te dar uma ordem de grandeza que aproxima de uma solução do problema. Bom, só reiterando a questão da objetividade, né, para nós termos mais algumas perguntas respondidas. Eu não quis fazer intervenção antes, Não, professor, não é com relação ao senhor, nós estamos com relação a todos. Como eu disse, o assunto é apaixonante e nós... Ao contrário, o senhor se ateve a comentar o material que a gente mandou previamente para todos os senhores aqui. É importante, eu imagino, para todo mundo aqui estar ouvindo todas essas colocações. Fica isso muito claro. Bom, tem uma pergunta um pouco extensa que eu vou procurar elaborar por partes, é da Cristina Ribeiro, da ENDE, Brasil. O EIA-RIMA e estudos para a LP e LI são feitos de acordo com os termos de referência definidos pelo governo através dos órgãos ambientais. Se as regras iniciais nos termos de referência não são claros ou eficientes, o resto da cadeia, entre aspas, irá apresentar deficiências ao longo do processo. Acho que o Henrique poderia comentar essa questão. Outro, que é a questão relacionada, que o professor comentou, relacionada à questão da qualidade dos EIA-RIMAs. As consultorias pecam na previsibilidade ou simplesmente seguem os termos de referência? Ou a combinação das duas coisas. Ou a combinação... Aqui não está, então... Não... Bom, na verdade, assim, eu tendo a discordar um pouco. TR impreciso vai gerar um EIA ruim, ou um TR preciso vai gerar um EIA preciso. Eu discordo frontalmente disso. Acho que uma coisa olha, é um termo de referência para fazer os estudos relacionados àquilo que a gente, enfim, o órgão licenciador, porque geralmente o que acontece é o seguinte: o empreendedor, quando quer fazer aquele empreendimento, ele apresenta um TR.
né? Ele já apresenta um certo TR. Só aí, para esclarecer, Henrique, na verdade, a legislação, né, a Resolução 231 do CONAMA diz que a responsabilidade de apresentar o TR é do órgão ambiental. Nesse mesmo estudo do Banco Mundial, o intervalo para a emissão de um termo de referência naquela ocasião era da ordem de 1 ano. Ou seja, para elaborar um termo de referência levava mais do que o prazo para elaborar o estudo de impacto ambiental. Então, assim, eu só estou trazendo um dado para nessa linha de assim. Só me desculpa. Qual era o ano? 2008 é quando foi publicado esse valor, deve ser de 2005, 2006. Então, só para será que o empreendedor acaba não apresentando esse termo de referência porque o órgão ambiental também leva muito tempo? E eu acho que uma coisa importante, o que nós colocamos aqui como diagnóstico não tem nenhuma pretensão de ser verdade absoluta. Nós trouxemos vocês exatamente para conversarmos, para discutirmos sobre esse assunto e trazer a experiência que vocês têm, né, cada um de vocês, diante do que a gente tem visto. Então, sintam-se à vontade para discordar, né? Eu acho que esse é o grande... Eu acho que eu estou bem à vontade até. Mas, assim, na verdade, assim, eu não faço essa correlação direta. Não faço. Mesmo porque, em muitos momentos, sim, o empreendedor apresenta um modelo de TR. E a gente vai e discute, e a equipe é montada, enfim, para se discutir e traçar um TR, onde vai se colocar a referência para se fazer os estudos. A questão da qualidade dos estudos é que, aí sim, há uma dificuldade, porque, assim, uma coisa, alguns estudos, principalmente para a questão de usina hidrelétrica, realmente a gente precisa, no mínimo, de um ciclo hidrológico para fazer esses estudos. Então, assim, muitas das vezes a gente já recebeu solicitações de, olha, não, vocês 6 meses, né? Eu falei, não, meu amigo, não dá. Vocês precisam desse ciclo hidrológico. Então, assim, não são meras questões burocráticas. Assim, isso é um problema mais grave, eu acho, que muito dos empreendedores entendem um pouco o licenciamento apenas como um processo de licenciamento administrativo, quando, na verdade, existe, sim, uma necessidade de uma avaliação de impacto ambiental, tal, e que isso precisa ser respeitado. E, de fato, alguns levantamentos que a gente já recebeu no IBAMA, no passado, né, logo no início do IBAMA, por isso que eu perguntei um pouco também dessa época, desse período, é que, na verdade, em 2002 foi o primeiro concurso para o IBAMA. Apesar do IBAMA ter um pouco de mais tempo, né, lá desde 1980 e pouquinhos, mas, de fato, o concurso público, né, começou a surgir ali na esteira de 2002, 2005, 2008, enfim. Eu acho que o último foi em 2014, se não me engano. Mas, de fato, as coisas começaram a surgir. E, nesse período, também surgiu um boom de investimentos. Né? Assim, antes a gente falava, no começo ali do IBAMA, era uma coordenação que via linha de transmissão, duto, usina nuclear e usina hidrelétrica. Né? Termoelétrica era uma coordenação só. Hoje em dia, são 2 de coordenações de hidrelétricas, são 2 relacionadas à questão de linha de transmissão e dutos, e outra em relação à questão de termoelétrica e energia nuclear. Quer dizer, obviamente, isso também surgiu, e o servidor público não foi aumentando também na mesma proporção. Então, realmente, às vezes, tinha essa dificuldade de você atender a demanda que estava vindo do mercado e você ter essa musculatura institucional para poder atender. Então, isso... Mas, de fato, assim, muitos dos EIAs que a gente recebe são devolvidos por não atenderem ao TR. Por não atenderem ao TR, numa simples checagem de lista. Numa simples checagem. E, no caso onde um EIA que venha mesmo com uma checagem completa, e a gente vai fazer a discussão, a análise de impacto ambiental, a gente verifica as necessidades de complementações, por conta de uma qualidade, às vezes, discutível. Não só por conta, está me levando ao erro, né, a cadeia de raciocínio que foi apresentado no EIA, ou, por que não, tem dados que estão faltando e não foram colocados e está sendo presumido, enfim.
Mas, efetivamente, não Só pegando esse seu comentário e um comentário que você fez anteriormente, que poderia ajudar até a própria compreensão do país, enfim, em virtude dos dados que você já tem coletados decorrentes dos estudos de impacto ambiental. É sabido que, por exemplo, o EIA-RIMA de Belo Monte tem 1 metro cúbico de papel, né? É uma coisa absurda, até difícil de ler, né? Leu tudo. Hã? A gente leu ele tudo. Mas assim, onde tem uma boa parte investida em diagnóstico, muitas vezes descrição de pedologia, geologia, geomorfologia, que estão nos livros, né, que não teria necessidade, e se peca por falta de uma correlação entre o que tem ali de característica físico-biológica com o impacto do empreendimento. Ou seja, se investir mais... Se você já tem um levantamento de peixes para um determinado rio, por que o empreendedor que está no mesmo rio tem que fazer outro levantamento para peixes? Entendeu? Será que você mesmo sugeriu isso, que talvez esse banco de dados não poderia ser um mecanismo de economia de recursos, porque você já otimizaria, não teria necessidade de fazer mais outros estudos, né? Você já tem uma parte deles, e se investir tempo na interferência que aquele empreendimento provoca, uma vez que aquele lugar, aquela região já está conhecida. Assim, eu não tenho a menor dúvida. Assim, uma das questões que dariam celeridade, porque isso é uma discussão também que todo mundo gosta de dizer, né? Assim, por conta do licenciamento não se há celeridade nas questões. Mas não é bem isso, né? Assim, na verdade, se a gente realmente tivesse instrumentos fortes, um banco de dados. A questão também não é só também, eu fiz o EIA, eu boto no banco de dados. Eu vou e faço um EIA, pego aquele resultado e boto no banco de dados. Obviamente, você não pode jogar banana com laranja, você vai fazer uma salada de fruta, mas não quer dizer que você vai fazer uma... Mas, de fato, essa questão dos bancos de dados tem que ser pensado realmente para você realmente validar o que vem nos EIAs e você conseguir construir... não é bem um retrato que eu gostaria de dizer da região, mas você construir realmente um mosaico de levantamentos que te permitam uma decisão muito mais acurada, com muito mais celeridade e com muito mais inteligência agregada, vamos dizer assim. Isso eu acho que é um ponto fundamental, mas, sinceramente, eu não sei se o país está a fim de fazer esse tipo de coisa. Né, assim, aí por outras questões, né? Mas, de fato, essa seria uma das questões. A outra questão, sim, o fortalecimento na capacitação da equipe técnica, não só do IBAMA, não, né? Mas nos funcionários, nos servidores que estão envolvidos na questão de licenciamento, seja municipal, seja estadual, seja federal, ou, inclusive, nos órgãos intervenientes, que isso também precisa ficar muito claro. É óbvio que a FUNAI tem uma questão institucional, diria, pouco relevante no âmbito de uma discussão do licenciamento ambiental como um todo, apesar de ter uma função extremamente necessária ao licenciamento. Porém, ela tem uma questão institucional realmente... ela é praticamente acusada de... Olha, você para o licenciamento ambiental. Isso já aconteceu com o IBAMA no passado. Mas o IBAMA conseguiu, de certa maneira, superar essa situação, apesar de não ser mil maravilhas. Mas, de fato, isso é uma questão que as pessoas, a sociedade também tem que entender que a musculatura dessas instituições são necessárias à celeridade do licenciamento ambiental como um todo. E aí eu não estou só advogando... a meu favor, como servidor público, mas, na verdade, como parceiros, né, stakeholders, né, que participam do licenciamento ambiental. Nesse sentido. Pegando essa questão da interveniência, Isaura, será que seria possível trazer esses agentes, os órgãos intervenientes, para a discussão no planejamento, ou seja, trazer o IBAMA, trazer a FUNAI, trazer a Fundação Palmares e outros? Olha, nós estamos buscando isso, quer dizer, existe uma dificuldade, alguns desses órgãos não têm bancos de dados ainda consolidados, então, na linha de transmissão, esse é um grande problema. A gente, no planejamento, às vezes, a gente não vê, né, uma questão que
ela está posta lá, mas não tem nos arquivos nada que nos indique isso. E como a gente não faz um trabalho de dados primários muito expedito, às vezes você não enxerga. E quando a gente pergunta a esses órgãos, seja a Fundação Palmares ou esses órgãos intervenientes, eles não têm um banco de dados ainda consolidados, nem com critérios ainda definidos para nos passar essa informação. Então, o processo todo começa, como você falou, com uma falha. E aí o planejamento começa com uma falha, porque não encontrou aquela informação, e daí vem um processo que só vai aparecer no licenciamento, né? E agora, nós estamos buscando isso. Tem duas linhas bem claras que a EPE está trabalhando. Uma é de divulgar o planejamento. Quer dizer, isso está planejado, e nós, tanto para o local, como para o estadual, como para o federal. Nós temos feito várias reuniões com o IBAMA, com essas instituições, para divulgar. Olha, nós estamos planejando que aqui vai passar uma linha, nós estamos planejando que os parques eólicos vão estar nas determinadas regiões onde tem potencial, e estamos planejando com o planejamento que entre, vamos supor, em tal data, tantos parques eólicos, tantas... Quer dizer, existe um planejamento em cima dessa questão. Esse é um ponto que a gente tem que levar para a sociedade conhecer. Nós planejamos isso. E o menor custo para o Brasil é se a gente conseguir concretizar isso que a gente planejou, né? Ou substituir por alguma coisa mais barata, né? Mas o modelo está montado em cima de planejamento. Essa é uma questão. A outra questão é que eles entendam os dados que nós precisamos, e aí eu acho que o setor elétrico, o setor energético poderia contribuir, acho que as instituições poderiam contribuir, tentar programas, quer dizer, que reforçassem esses bancos de dados, entende? Que esses bancos de dados fossem conhecidos, que se divulgasse os bancos de dados, que tivesse acesso. Nós estamos agora com um trabalho na EPE do WebMap, que você entra e consegue ver o que foi planejado, o que já foi construído, tudo isso. Mas, e foi um trabalho muito grande, eu falo até porque não foi nem no meu tempo, veio do anterior e que se concretizou agora, e que é de muito orgulho para a gente, mas a gente precisa disso em outras bases de dados que fazem parte do licenciamento. Agora, uma questão que eu vejo assim, importante é essa discussão maior do que está planejado, porque o gap entre o planejado e o concretizado está muito grande, né? O que sejam por questões de estudos de impacto ambientais frágeis, eu já tive do outro lado, sei que tem, não pode esconder aqui, são frágeis, sim, com banco de dados, às vezes, frágeis, seja até da dificuldade que nós temos de conseguir os dados. A gente não entra em área que tem não sei o que lá, não entra em área porque não pode, ali tem quilombola, então tem que pedir a licença. E a verdade é que os dados, se for trabalhar com dados secundários, vão sair muito frágeis, né? E eu acho que você tem razão quando coloca, quer dizer, talvez essas avaliações anteriores elas tenham que levantar essas questões, entende? Eu não sei se é no planejamento ou é anterior ao licenciamento, mas de qualquer maneira, essas questões todas têm que ser levantadas e tem que se encontrar uma solução. Hoje, isso está atrasando muito mais. Não, eu acho que por um problema só dos órgãos ambientais, de não terem técnicos, tudo isso. A demanda é muito grande e o potencial é pequeno de resposta, mas muito mais até por cada hora você entrar com dados frágeis, entrar com informações frágeis. Agora, tem uma questão aí que eu queria colocar, me estendendo um pouquinho, que é a questão seguinte. Na hora que o licenciamento ambiental foi judicializado, e eu tenho essa questão muito clara na minha cabeça, o processo de licenciamento ambiental virou uma peça judicial. Deixou de ser um processo administrativo, como ele colocou, e virou uma peça judicial. Então, todos os dados, todas as respostas,
todas as questões têm que estar ali postas e pelo empreendedor, ou para quem fez o EIA, e pelo licenciador, porque o licenciador vai ser criminalizado se não tiver. Eu já participei de inquéritos civis onde o empreendedor buscou dados secundários em vez de primários de instalações próximas e, quando foi judicializado, não foi aceito. Então, essa questão também não é uma questão fácil da gente falar, mas ela precisa ser entendida por todos, né? Inclusive pelo BEC lá, né? Que a gente tem que combinar com o BEC isso. A sociedade vai passar a utilizar dados, sim. Nem todo mundo vai precisar fazer tudo. Isso a gente iria diminuir custo. Hoje, um EIA-RIMA de uma grande está 50 milhões, cada vez os custos estão maiores. Nós estamos monitorando, criando dados que não são aproveitados. E, na hora que ficam na gaveta de um órgão ambiental ou na gaveta de uma Fundação Palmares, aquele dado ele morre e envelhece. E a gente, daqui a pouco, vai ter que produzir outro. Então, essa é uma questão também que eu acho que vale a pena se discutir. Tatiana, nós estamos caminhando para o final. Tatiana, você pode comentar a experiência da CPFL durante o processo de implantação de empreendimentos renováveis na relação com municípios e estados? O que vocês têm vivenciado? É um processo mais tranquilo também? É um processo complicado de um empreendimento grande? Como que é a experiência da implantação de um empreendimento eólico, solar, enfim? Eu acho que o processo realmente é mais simplificado, é estadual. Não quer dizer que o Estado também tem infraestrutura, também não tem. E a gente chega a sofrer com os órgãos intervenientes mais do que até com o próprio órgão ambiental. Então, o IFAM, FUNAI, eles têm um prazo que independe de mim, como um empreendimento simples, assim como um empreendimento complexo, a falta de mão de obra é a mesma. Então, a gente sofre muito com o órgão interveniente e, para as renováveis, o prazo é muito curto, né? Então, eu vou fazer uma obra em 1 ano e meio. Então, o custo de atraso de 6 meses é muito alto. É muito alto. Tá ótimo. Nós estamos caminhando para o final. A nossa expectativa é concluir a 13h, como previsto. Só tem mais uma pergunta e depois, não sei se o Cláudio tem algum comentário e nós passamos para as considerações finais. Eu vou fazer a pergunta e, se alguém sentir que eu não consigo ver alguém que possa responder essa pergunta, mas é algo que tem que ser pensado, da Marilyn dos Santos, da Universidade de São Paulo. Estão discutindo custos socioambientais nas fases de instalação e operação. Os custos afeitos à fase de desativação, quer dizer, é um processo que ainda nós nem começamos, né, a desmobilização de empreendimentos, afeitas à fase de desativação do empreendimento, quem assumirá esses custos? A pergunta da Marilyn dos Santos, da Universidade de São Paulo. Não, eu não tenho não sei se alguém tem assim essa informação sobre. Eu acho que as hidrelétricas elas são devolvidas, né, ao governo, então o custo de desmobilização é dele e a parte de eólica é do empreendedor, e tanto que ele tem que prever esse custo de desmobilização e colocar no ativo a ser devolucionado. No setor petróleo, isso já está previsto, para a plataforma. No setor hidrelétrico, realmente, eu não sei, mas de petróleo isso já está previsto. No setor hidrelétrico é mais difícil você, olha, não, a gente vai descomissionar essa usina e aí vai voltar ao rio no seu leito normal. Tal, não sei mas esse é um processo que já tem acontecido, principalmente no Canadá, em algumas usinas têm passado por esse processo de descomissionamento. Eu vi uns vídeos, inclusive, nos Estados Unidos, de recuperação mesmo. Você retira a barragem e tenta retornar ao... Mas eu não sei quem era o responsável pelo custo daquilo. Eu acho a Alemanha também tem um processo desse tipo. Eu acho que, assim, até talvez, pela questão do estresse hídrico que a gente está passando, seria até interessante, né, de repente, o setor também ver um pouco como funciona. Porque, assim, Serra da Mesa é uma coisa impressionante. Não sei se vocês viram recentemente
algumas fotos na publicação, o estado de Serra da Mesa, que é uma usina de acumulação, mas simplesmente está com um estresse hídrico tão grande que é impressionante a situação que se encontra hoje. Mas, assim, de certa maneira, utilizar essa situação de estresse hídrico, quais seriam os impactos, né, que teria em relação a essa coisa? De repente, poderia ser algo que poderia ser até feito, de certa maneira, conjunta, realmente, com o IBAMA e com o empreendedor de Serra da Mesa, para a gente começar a imaginar o que seria, né, um descomissionamento, né, dessa usina e o que seria, voltando... E voltando aqui ao exemplo que eu usei a aula inteira, porque era visual aqui, o descomissionamento do elevado da perimetral foi pago pela Prefeitura do Rio de Janeiro e pela população carioca. Eu não tenho dúvida. Eu acho que hidrelétrica, esse custo não está hoje a cargo do empreendedor, não. Não, mas assim... O funcionamento vai ser a cargo de alguém, seja o próprio, né, poder público assumindo esse custo ou contratando alguém para assumir algum custo. Mas o caso de eólica, o caso de eólica, termoelétrica, etc., não tem dúvida que é a cargo do empreendedor, porque isso é por conta de risco dele, né? Não é nenhuma concessão propriamente dita, é uma autorização. Então, o custo dessa desmobilização é do empreendedor e não tem qualquer dúvida, né? Acho que nós temos tempo para mais uma pergunta. E aí, Cláudio... Então, Cláudio... Eu estou sem a pergunta, vou fazer o encerramento aqui. Eu acho que nós estamos em cima da hora. Meu encerramento é breve. Não vou sumarizar o debate, mas eu acho que ele foi muito rico, na medida em que nos mostrou alguns caminhos, mas principalmente mostrou a dificuldade, né? Eu acho que o que transpareceu, de certo grau de insatisfação de todos nós com o estado das coisas atual, mostra, enfim, duas coisas. A primeira é que realmente a gente tem que fazer uma força grande de ter diálogos como esses, para estabelecer alguns consensos em que se possa avançar, né? Eu acho que tem um diagnóstico coletivo, ouso dizer, de que a maneira como nós estamos nos conduzindo no tratamento dessas questões todas está longe de ser perfeita e não tem por que a gente não pretender fazer melhor, com mais eficiência, lato sensu mesmo, o que temos que fazer, né? Então, primeiro, essa reflexão. Em segundo lugar, reiterar o agradecimento àqueles que vieram aqui debater conosco, o professor Carlos Young, Tatiana Marques, Isaura Fraga, Daniel Vieira, Maia Vieira e Henrique Silva. A vocês, nosso especial obrigado. E, por último, um agradecimento muito grande a todos vocês que vieram aqui. Eu acho que aqui nós temos, eu conheço vários de vocês, seguramente nós temos massa crítica de grande valor, de grande profundidade, para dar extensão a esse debate e a esse propósito que eu quero crer que seja coletivo, de fazer melhor o que temos que fazer. Muito obrigado a todos.